Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje trataremos um pouquinho aqui de um tema bem interessante. Então, como podemos monitorar o nosso banco de dados MySQL utilizando o Zabbix Agent 2. Então, é um monitoramento totalmente nativo, suportado pelo Zabbix, e já entregue totalmente funcional de maneira fácil, apenas você informando, criando um host dentro do seu Zabbix, informando login, senha e o dados de conexão da sua base de dados. Então funciona totalmente tranquilo para você ter todas as informações de performance da sua base de dados, com aquelas informações pré-definidas já disponibilizadas pela Zabbix. Um ponto importante que é bom ser tratado quando se fala desse tipo de monitoramento utilizando o Zabbix Agent ou o Zabbix Agent 2. Ele não é personalizado. O que significa, Bernardo? Todos os dados entregues já pelo template disponibilizado pela Zabbix não tem como ser personalizado. A gente não consegue criar consultas dentro do nosso banco de dados e jogar dentro do Zabbix para apresentar essas informações. Para ter acesso a esse tipo de monitoramento, a gente precisa utilizar o template de monitoramento utilizando o ADBC. Então, quando a gente precisa ter um drive ADBC instalado e configurando toda a parte de conexão dentro da nossa base. Então, a partir disso, a gente consegue criar um item do tipo Database Monitor e nele ter as nossas consultas criadas direto dentro do nosso item. Mas voltando, vamos voltar aqui para o nosso front-end. Então aqui nesse vídeo eu vou utilizar o Zabbix Server, está na versão 7.0, na beta ainda. No momento da gravação desse vídeo não foi disponibilizado a versão LTS ainda. Então o nosso front-end também está na versão beta 1. Se eu vier aqui no meu terminal e dá um Zabbix Agent 2 -v. Opa, foi errado aqui. Zabbix Agent 2 -v. Então, o meu Zabbix Agent 2 está na versão 7.0 beta 1 também. E também o meu Zabbix Server -v, chamar o binário dele aqui, ele também está na versão 7.0 beta 1. Então, todo o meu ambiente está na mesma versão na beta ainda da 7.0. E vamos agora verificar como vai funcionar o nosso monitoramento aqui. Então, antes eu vou pegar aqui a parte de integrações, vou acessar aqui. Eu tenho aqui, eu posso, antes da gente seguir no MySQL aqui, vou voltar aqui em todas as categorias, vou vir de database aqui. A Zabbix já disponibiliza de forma nativa ou criada já pela comunidade um monitoramento de diversos bancos de dados. Então ela já suporta diversos bancos de dados como MySQL, Cassandra, DB2 da IBM, Oracle, o SQL Server da Microsoft, MongoDB, Postgre. Então já tem diversos tipos de monitoramento que é totalmente fácil de ser configurado e colocado já para uso. Então vamos vir aqui no MySQL. Eu tenho o template de MySQL normal aqui, que já está... Ele, na hora que você faz a instalação do Zabbix, de toda a stack do monitoramento do Zabbix, ele já vai estar disponível lá para ser monitorado. Se eu vim aqui em Data Collection, Templates, e pesquisar aqui por MySQL... já está até aqui, eu tenho aqui, template de MySQL by Agent, o agent padrão do Zabbix, que é a versão 1. Tem a versão 2, que é o que a gente vai utilizar daqui a pouquinho. E também a de ODBC. Que esse de ODBC aqui, se eu vier nos meus itens, deixa ele carregar aqui. Eu voltei aqui, ele do tipo Database Monitor. Então, com esse eu consigo colocar minhas consultas SQL aqui dentro e rodar o que for preciso. Porém, a gente, no outro aqui, no Zabbix Agent 2 ou Zabbix Agent 1, vocês vão ver, vão ser possível de notar que todos as minhas chaves,
elas são do tipo Zabbix Agent. Então elas vão utilizar toda a parte de plugin, né? Agora disponível no Agent 2, que já vai fazer a conexão direto lá com o meu banco de dados. Eu não tenho o meu campo aqui, ó, para poder fazer rodar qual é a consulta que eu quero rodar aqui para me pegar, por exemplo, a versão do MySQL. Então isso já está introduzido de forma dentro do código fonte do Zabbix Agent mesmo. Então, beleza, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui também, ó. Então tenho aqui meu template de MySQL, DB, o ViaDBC, então como é que eu vou configurar ele aqui, e tenho aqui o meu MySQL by Agent 2. Também eu posso procurar olhar dentro da minha documentação. Quase todas essas instruções aqui de como criar um usuário específico para o monitoramento, para a gente não utilizar o usuário root para conectar direto na base, tudinho, vai estar escrito aqui e também vai estar aqui dentro, ó, dentro do manual, lá dentro do nosso da documentação das Zabbix, que eu estou pegando da versão 7.0 mesmo. Então aqui eu tenho todos os meus passos para criar o monitoramento, o meu usuário lá dentro do meu banco de dados, e depois como criar também o meu host dentro dos Zabbix. Então, vamos voltar aqui, eu vou conectar na minha base de dados, MySQL-u root-p. Então, vou utilizar vou utilizar o próprio banco de dados dos Zabbix para ser monitorado. Então ele não vai estar num host diferente, vai estar tudo na mesma máquina. Então beleza. O primeiro passo que eu preciso fazer, se eu for seguir a minha documentação, é criar um usuário específico para o monitoramento. Então vou vir aqui, vou colar o código, deixa eu anotar aqui para vocês verem. Então vou dar um create use, o Zabbix monitor, vindo dessa conexão de qualquer lugar, e vai ser identificado pela senha zabbixdb password. Então beleza, dou enter, já foi criado, e agora vou aplicar as permissões necessárias para esse usuário. Então, ele vai ter as opções de visualizar a replicação, a replicação de clientes, process, show database e show view em qualquer view para o usuário do Zabbix Monitor. Então, vou vir aqui, vou rodar ele, permissão aplicada, e posso sair agora. Então, dentro da minha base de dados, já está com todas as permissões necessárias, seguindo a própria recomendação da Zabbix. Então, usuário somente de visualização, que já vai estar funcionando para o nosso monitoramento. Então, depois ele fala aqui quais são as macros que vão ser utilizadas. As principais macros que a gente precisa configurar: MySQL User, MySQL Password e o DSN. DSN a gente precisa informar qual é o Unix Path do MySQL, ou se não, passar aqui um TCP que ele vai conectar via conexão TCP com o host /port. Então a gente nesse vídeo vamos utilizar o TCP mesmo que está na mesma máquina, não tem problema, mas aí dá para vocês terem noção de como funcionaria com um banco de dados remoto. Então vai ficar dessa forma aqui, ó, tudo que a gente vai precisar criar, e vamos voltar lá para dentro do nosso Zabbix agora. Dentro do nosso Zabbix, vou vir na parte de host. Vou dar um create host. Qual vai ser o nosso hostname? Vou colocar Zabbix Server MySQL. Então, qual o template que a gente vai utilizar? Então, vou procurar o template do MySQL by Agent 2. Qual o host group que ele vai ficar? Vai ser o host group DB. E agora eu posso clicar em macro e vou definir, marcar para ele herdar as macros do nosso template, né? Então aqui eu vou alterar o meu MySQL DSN, a minha senha e meu usuário. Então, voltando aqui na nossa cola,
Meu usuário vai ser o zabx_monitor. Meu password é a password que foi definida na hora que rodamos essa query aqui para criar o usuário. Então, zabx_db password. Aí eu posso ter a opção de deixar ela como secret ou salvar direto lá no meu Vault, se tiver configurada a integração, ou via texto. Vou deixar via texto que aí fica fácil para a gente depois fazer os testes direto pelo item. E aqui qual vai ser a nossa conexão? Então a nossa conexão vai ser essa aqui, ó, TCP localhost 3306. Vou agora voltar aqui e vou dar um adicionar. Mas vai dar um erro aqui, mas é somente para mostrar para vocês uma informação importante. Quando eu clico aqui, ó, ele vai me informar que não é possível criar os itens do tipo MySQL get status desse template do MySQL Zabbix Agent 2, porque ele precisa de uma interface do tipo agent. Por que ele aparece isso aqui, se ele está conectando lá dentro do nosso banco de dados? Justamente porque esse template ele utiliza o Zabbix Agent 2, então eu preciso formar uma interface onde que ele vai conectar e vai utilizar essas consultas, um host onde que ele vai bater para fazer essas consultas. Nesse caso vai ser o localhost mesmo onde que está o Zabbix Server. Então vou dar um adicionar agora, ele já vai passou, já vou estar aqui agora com o meu Zabbix Server DB MySQL. Então posso vir aqui nos meus itens agora, ó. Esperar carregar. Vou filtrar aqui o Zabbix Agent. Então eu tenho aqui meus 3 itens que vão fazer algum tipo de consulta. Tenho também mais 3 itens do tipo calculado, onde que ele vai olhar por buffer, né? E também os valores do InnoDB. Então aqui, se a gente abrir alguns itens desses, são tudo itens do tipo calculado, onde que ele vai pegar o resultado de um outro item e fazer alguns cálculos para mostrar para a gente o valor exato. Isso já foi tudo definido antes e pela equipe das Zabbix no momento da construção do template. E também temos os nossos dependent items. Então são todos itens dependentes onde que ele vai filtrar uma informação do nosso JSON. Então vou voltar aqui agora, ó. Vou vir aqui no Zabbix Agent. Então nesse período ele já até rodou aqui, né, as nossas consultas, não tem problema. Mas eu vou vir aqui agora no Get Status e vou dar um teste. Vou mandar um teste direto no host, ele vai me trazer um JSON bem grande, né? Então eu tenho aqui, ó, o meu resultado do meu JSON. Então certinho, ele bateu lá dentro da nossa base de dados, já consultou e já me retornou todos os meus valores aqui. E naqueles itens dependentes eu tenho um JSON Path configurado onde que ele vai filtrar algumas informações desses itens aqui que estão me retornando certinho. A gente pode notar, ó, que esse item é do tipo Zabbix Agent e ele realmente não tem nenhuma consulta aqui mostrando como, por exemplo, um show tables ou um show database, não tem nada desse tipo. Então todas essas informações de consulta já estão dentro do nosso Zabbix Agent 2 tratado como plugin. Um outro ponto que é legal a gente verificar é que essas configurações de conexão com banco de dados, elas podem ser configuradas via arquivo também aqui dentro do nosso agent. Então vou limpar aqui meu terminal, vou dar um ls aqui, eu já estou dentro da pasta do etc Zabbix. Vou vir aqui no Zabbix Agent 2.d. Aqui eu tenho a parte de plugins, então essa parte de monitoramento dentro do Zabbix Agent 2 ela é tratada como um plugin, né? Então vou entrar dentro de plugin. Aqui eu tenho, ó, todos esses bancos de dados que já podem ser configurados aqui, partindo do monitoramento utilizando o Zabbix Agent 2. Então vou dar um cat aqui dentro do MySQL. E aqui eu tenho toda a parte lá, bem parecida com o que já está configurado lá dentro das nossas variáveis.
de conexão para o nosso banco de dados. Se o banco de dados vai utilizar algum certificado SSL, se a partir de sessões, se o certificado vai, qual vai ser o usuário, qual vai ser a senha. Então tudo isso a gente pode configurar diretamente aqui no arquivo de configurações, mas pelo front-end fica mais fácil você realizar todo esse passo. Então beleza. Tenho aqui também algumas triggers configuradas para gerar os nossos alertas, né, e os nossos gatilhos. Então, todos os eventos já vão ser tratados aqui, versão do MySQL, se o serviço está respondendo ou não, se foi reiniciado, tudinho. E tem algumas regras de descobertas também. Então, na parte de banco de dados, qual tá o banco de dados, qual a versão, se for um MariaDB, qual a versão dele, parte de replicação, se for um cluster. Como nesse exemplo aqui é um nó único, então ele não tem nada de replicação pegando. Então vou vir aqui no LastData agora e vou pegar todas as informações deste host aqui para mostrar para vocês. Então a parte de host, vou colocar aqui um MySQL. Vou filtrar ele. Então eu tenho aqui, ó, então quantidade de conexões de clientes abortadas por segundo, tudinho, quantidade de conexões, parte de updates, buffer de memória, como está utilizando, todas essas informações vindas de forma default e de maneira bem fácil para a gente configurar. Então também tem o tamanho da nossa base de dados dos Zabbix, então que ele já pegou aqui, tamanho de banco da base de sistema, de performance, do próprio MySQL, então ele já fez todos os tamanhos das nossas bases aqui certinho. E também temos aqui mais um outro, que é a parte de status, como está, uptime e também a versão do nosso MySQL. Outro ponto também que a gente pode ver são a parte dos gráficos. Temos aqui todos os nossos gráficos configurados e mostrando aqui já tranquilo as nossas informações, as nossas métricas do nosso Zabbix. Então, por esse vídeo, era essa informação que eu queria passar para vocês. De uma maneira bem rápida, a gente consegue criar esse monitoramento e ter as nossas primeiras métricas sendo monitoradas no nosso banco de dados. Somente foi preciso criar o nosso usuário de conexão dentro do banco de dados e criar o nosso host dentro do nosso Zabbix Server. Não precisou de realizar mais nada, totalmente de forma nativa do nosso Zabbix. Por esse vídeo era essa informação que eu queria passar para vocês e até a próxima. Valeu!